Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ivan. Eu, juntamente da Érica, da Isis e da Ellen, vamos apresentar para vocês o trabalho sobre a limpeza do terreno. Então, eu vou começar contando para vocês o que é esse serviço dentro da obra. A limpeza do terreno, ela consiste na retirada estratégica dos resíduos do terreno em que a obra vai ser edificada. Esses resíduos como lixo, entulho, etc. Ela pode parecer um processo simples se a gente for comparar com outros serviços, mas ela requer o profissionalismo e o planejamento, pois nem sempre esses resíduos eles são de fácil retirada. Nós podemos dividir a limpeza em dois tipos, vegetal e de materiais indesejados. A limpeza vegetal ela engloba todas as ações necessárias para a retirada da camada de vegetação superficial, como mato, plantas e pequenos arbustos, e árvores. E para a retirada dessas árvores é necessária a aprovação da prefeitura, principalmente se a árvore for nativa. Já a limpeza de materiais indesejados, ela envolve todas as atividades relacionadas à demolição, que eu já vou explicar um pouco mais a fundo, de dessas construções antigas, da retirada de pedras, de cupinzeiros e entulhos em geral. A limpeza do terreno ela fica um pouco mais complicada quando já existem construções no terreno onde a obra vai ser consolidada, que por inúmeros fatores o projetista pode solicitar a demolição dessa edificação já existente, porque é muito difícil ela ser técnica ou economicamente viável na utilização da obra nova, sendo muitas vezes necessária a sua completa remoção. Nós podemos dizer que a demolição é um serviço perigoso na obra, pois na maioria dos casos os edifícios já estão bastante deteriorados e com um perigo de desmoronamento, e por isso requer a atenção dos profissionais. Por isso é necessário todo um estudo e técnica para realizar esse procedimento, sem que para isso outros fatores sejam afetados de forma negativa. Por exemplo, se não for tomados os devidos cuidados, os resíduos da demolição podem cair sobre os lotes vizinhos, o que pode gerar problemas de diversas naturezas, como danos à propriedade, acidentes ou mesmo cobri-lo de resíduos. Então, dessa maneira, a demolição precisa ser estudada para que não gere problemas para os responsáveis pela obra e, assim, o andamento da atividade não seja interrompido. A NR18 prevê que deve ser elaborado um plano de demolição, sob responsabilidade de um profissional. Esse plano de demolição ele tem como objetivo preservar a segurança e a saúde das pessoas que estão trabalhando. Nele deve ser considerado as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis, canalização de esgoto e etc., as construções vizinhas à obra, a remoção de materiais e entulhos, as aberturas existentes no piso, as áreas para circulação de emergência, a disposição dos materiais retirados, a propagação e o controle da poeira e o trânsito e veículos de pessoas ao redor da obra. Já no Código de Obras de Florianópolis, temos vários artigos especificando sobre a demolição. No artigo 64, fala sobre a demolição não poder ser realizada sem um tapume acompanhando a obra. Os artigos 20A e 37 falam sobre os documentos necessários, alvará de demolição, certidão de demolição, que provem que a demolição está regularizada. Esses documentos devem ser estabelecidos pelos órgãos de licenciamento. Mais pra frente a Ellen vai falar certinho como faz para fazer o requerimento. Os artigos 38, 39 e 40 falam sobre o que deve constar nesses documentos, como, por exemplo, o órgão competente pode decidir os horários para a realização da demolição, que eles julguem melhor, e também pode aplicar uma multa caso a demolição não fique concluída no prazo que foi definido. Também consta nos documentos que a demolição tem que ser feita por um responsável e tem que adotar todas as medidas possíveis e necessárias para a segurança de quem está realizando. O artigo 58 também prevê que deve ser feita a identificação no local da demolição 48 horas antes, também prezando pela segurança dos envolvidos, de quem mora por perto, para que saiba com antecedência que será realizado.
O valor das multas relacionadas à demolição é baseado no custo unitário básico de construção de Santa Catarina. Por exemplo, se na obra não conter os documentos relacionados à demolição, poderá ser cobrada uma multa de 2.357. Já se a demolição não for concluída no prazo previsto, a multa pode ser de 2.357 a 235 mil. Caso a demolição seja feita sem o tapume, a multa pode ser de 2.357 a 471 mil. Já se ela for iniciada sem licenciamento, a multa pode ser de 4.073 a 235 mil. Agora, se não for cumprida uma intimação para a demolição, a multa pode ser muito maior, de 2.357 a 1.100.000. Como a gente já viu anteriormente, a demolição é um processo da construção civil, onde a gente desmonta casa, edifício, apartamento, prédio, enfim, alguma parte da construção civil. E isso gera resíduos. Só que a gente tem que levar em consideração que esses resíduos vão ter impactos ambientais, dependendo do destino que eles são dados. Então, para isso, a gente vai levar em consideração as resoluções do CONAMA para levar em conta o que a gente vai fazer com esses resíduos na hora de demolir. Então, para realizar o destino correto desses resíduos, é preciso seguir um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, isso pelas resoluções do CONAMA. E esse projeto de empreendimento tem que ser analisado pelo órgão do poder público ou municipal, e tem que estar conforme o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. Mas afinal, o que é essa resolução do CONAMA e o que esse plano fala, né? Basicamente é que após a triagem da demolição, esses resíduos têm que ser destinados de formas muito específicas. Existem 4 classes e eu vou citar cada uma delas agora. As formas de destino dos resíduos dependem da classe A, B, C e D. Na A, eles têm que ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados para um aterro dos resíduos de classe A, para a reservação do material para uso futuro. Os de classe B têm que ser reutilizados, reciclados e encaminhados para áreas de armazenamento temporário, para que possa ser usado mais uma vez, tenha a reciclagem e a reutilização. Já os resíduos de classe C e D têm que ser armazenados, transportados e destinados conforme as normas técnicas, que são as NBRs. Agora, outra coisa que a gente tem que levar em consideração na demolição é conforme a Casan, né, se tem alguma tubulação de esgoto, de água fria, rede de distribuição, porque isso vai interferir diretamente no projeto e no terreno. Basicamente, se tiver uma rede de água e de esgoto sanitário no projeto, ou no caso, no terreno de uma propriedade particular, só vai poder ser assentado esse terreno depois da regularização pela legislação vigente da Casan. A Casan também vai explorar e executar as obras de rede de esgoto sanitário só depois de um contrato que regula os direitos e obrigações relativas à prestação de serviços à comunidade, de acordo com essa propriedade, com esse terreno. Também, nenhuma construção que possa interferir ou comprometer os sistemas de abastecimento de água e de esgoto público poderão ser executadas sem que o projeto tenha sido aprovado pela companhia e pelos órgãos normativos. Oi, gente, eu sou a Ellen e eu vou falar um pouco como a gente consegue essas licenças e autorizações em Florianópolis para limpeza e demolição do terreno. Primeiramente, deve acessar o site da prefeitura, que é o www.pmf.scc.gov.br, e logo após acessar a barra de serviços e procurar o serviço que você precisa. Se você precisa da limpeza de terreno, você vai clicar no serviço de autorização para limpeza de terrenos, de acordo com a Floran, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente. É possível solicitar pessoalmente ou por meio de terceiros, por meio de procuração, portanto CPF ou CNPJ e RG, em qualquer uma das unidades pró-cidadão. Os requisitos para a solicitação da limpeza do terreno são o requerimento do meio ambiente, o CNPJ ou CPF, o endereço e croquis, inscrição imobiliária do imóvel, documentação de comprovação de propriedade e posse do imóvel, fotografias da situação atual do imóvel. Aqui na tela,
podemos ver o site da prefeitura e como solicitar a limpeza do terreno, e também podemos ver o download para o requerimento. Podemos ver aqui no próximo slide o requerimento do meio ambiente, que tem que também ser feito no Procidadão, e tem que botar nome, CPF, endereço, complemento, bairro, número, CEP, telefone e a solicitação. Adentrando nessa parte, também podemos falar sobre terrenos baldios e sujos. A solicitação pode ser pessoalmente ou por intermédio de terceiros, portando CPF e RG em qualquer unidade do Procidadão. Se o terreno for próximo ao imóvel do denunciante, é necessário a inscrição imobiliária e o endereço completo do denunciante para facilitar a localização. Primeiramente, para solicitar a demolição, deverá solicitar o alvará de demolição e depois, feito a demolição e o alvará de demolição, protocolar o processo de certidão de demolição que será mostrado após. Primeiramente, para imóveis localizados na ilha, deverá solicitar no site da Prefeitura o alvará de demolição ilha da SMDU, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A solicitação pode ser online, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, portando CPF e RG em qualquer unidade pró-cidadão. Requisitos para o alvará de demolição são inscrição imobiliária, matrícula atualizada, últimos 3 meses, do registro de imóveis. Caso se tratar um imóvel sem matrícula, apresentar declaração de posse com assinatura reconhecida em cartório pelo proprietário, bem como cópia do contrato particular de compra e venda para parcelamentos aprovados. Quando se tratar de imóvel em nome da empresa, anexar cópia do contrato social. O espelho da IPTU, o croquis de localização, pode ser tirado de plataformas ou satélites, a área ser demolida em metros quadrados, constante no espelho de IPTU ou na alvará de licença de obra antigo da edificação. O tipo da edificação, uso unifamiliar, uso multifamiliar, se é prédio ou uso comercial. Também 2 fotos da edificação a ser demolida, que constem elementos identificáveis como árvores em frente ao imóvel, foto do muro do vizinho, cópia do CPF ou CNPJ. E quando o imóvel possuir mais de um proprietário, deve ser apresentada a anuência de todos para a emissão do alvará e certidão de demolição. E a procuração do requerente proprietário ao solicitante, quando se tratar de solicitação feita por intermédio de terceiros. É necessário também preencher a declaração de autenticidade, mostrada aqui no slide, e também a declaração de posse. Então, após a retirada do alvará para fazer a demolição e após demolir, o cidadão deve instaurar no processo de certidão de demolição. Aqui na tela podemos ver o certidão de demolição da ilha, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que pode ser solicitado online, como no slide, ou pessoalmente, portando o CPF e RG em qualquer unidade do pró-cidadão. Os requisitos para fazer a certidão são a inscrição imobiliária, o CPF e RG, anexar ao alvará de demolição e 2 fotos da edificação demolida, que constem elementos identificáveis, como árvores em frente ao imóvel e foto do muro vizinho. No caso de edificações que tenham sido demolidas sem o alvará de demolição, o requerente deve solicitar primeiramente o alvará de demolição, como foi dito antes. E também é indispensável o preenchimento da declaração de autenticidade também para fazer a certidão, que foi mostrado anteriormente. Para solicitar o alvará de demolição no continente, é via a SMCAM, que é a Secretaria Municipal do Continente. E para solicitar tem que ser pessoalmente, portando CPF e RG, em qualquer unidade do pró-cidadão. Os requisitos são inscrição imobiliária, a matrícula atualizada nos últimos 3 meses do registro de imóveis e, caso não tenha, uma declaração de posse com assinatura reconhecida em cartório pelo proprietário. E contato de compra e venda para parcelamentos aprovados. O espelho do IPTU, o croquis de localização, a área ser demolida, o tipo de edificação, foto da fachada da edificação a ser demolida,
o CPF ou CNPJ e procuração do requerente, proprietário solicitante ou imóvel em nome da empresa. E tem que anexar a cópia do contrato social. Após retirar o alvará para fazer a demolição e após demolir, o cidadão deve retornar ao pró-cidadão, informar o atendente para enviar o processo à ESMDU e para a emissão do certificado de demolição. Quando o imóvel possui mais de um proprietário, deve ser apresentado a anuência de todos para a emissão do alvará e certidão de demolição. A diferença aqui no continente e da ilha é que não foi solicitado os outros documentos que eu mostrei antes, mas não sei se quando for pessoalmente ao pró-cidadão, eles deverão fazer isso pessoalmente. Não foi informado aqui no site. Para solicitar a certidão de demolição no continente, pode ser feito online ou pessoalmente pelo site da prefeitura ou por qualquer unidade do pró-cidadão. E os requisitos são a inscrição imobiliária, o CPF e RG e anexar o alvará de demolição. Porém, quando essa edificação não tiver o alvará de demolição, ao ter sido demolida, o requerente deverá solicitar e depois fazer a certidão. Agora será mostrado um exemplo bem rapidinho de demolição e limpeza do terreno. Espero que gostem. Chegou outra ali, pessoal. Deixa eu manobrar lá embaixo. Terreno que tá demolindo a casa, como já tá limpinho, ó. Que beleza, já demoliu tudo. Vai construir um prédio lá agora, ó. Que beleza. Tudo limpinho. Tem uma piscina ali, a máquina ainda tá lá, o caminhão. Rapidão eles fez, ó. Beleza. Arrancou a árvore lá, eu nem vi, ó. Olha, terrenão. Quebrar o muro agora. Pessoal, terreno limpinho, ó. A máquina ainda tá ali, ó. Tirou o muro, tirou tudo, ó. Que beleza, aí, ó. Serviço finalizado.